Olá, tudo bem com você? Sou o pastor Nilson e nós estamos nessa sequência de devocionais, ouvindo a voz de Deus em Salmos de Esperança. E hoje é o nosso 34º dia que nós estamos nessa série de devocionais. Eu quero ler aqui um Salmo 107, versículo 23 até o versículo 31. Ele diz assim: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, que levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Esse salmo é bem interessante, porque ele é um salmo que, se a gente for ler todo o Salmo 107, ele trata sobre um Deus que livra a todos das tribulações. E quando chega aqui nesse texto que nós lemos, ele tem essa comparação bem interessante. Ele coloca o caso de pessoas que estão em embarcações, os marinheiros que estão numa embarcação em alto mar, e que de repente começa aquela tempestade no mar, as ondas se tornam muito altas e eles são elevados com a embarcação até o alto daquelas ondas. De repente aquela onda baixa, e a embarcação desce, dá a impressão que eles são engolidos por aquela onda. Só quem já viu, pelo menos você viu aí num vídeo, uma tempestade no alto mar, você consegue imaginar isso. O que é realmente estar ali no meio de uma tempestade com as ondas se levantando. E de repente, essas pessoas aqui, elas que estão nessa embarcação, eles começam a ficar desesperados, desesperados. E o texto ali diz, no versículo que nós lemos, no versículo 26, ele diz que no meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Quando eles começaram a ver aquela tempestade, ela não cessava e parecia que a coisa estava piorando cada vez mais, então diz que a alma deles desfalecia. E aí no versículo de número 27, fala que eles perceberam que de nada adiantou a habilidade deles. E aí só restou uma coisa para eles, no versículo 28, que foi clamar ao Senhor para que os livrasse das tribulações. Então perceba que nesse exemplo bíblico, essas pessoas em alto mar, no meio da tempestade, eles ficam desanimados. Daqui a pouco eles, perdendo essa esperança, eles percebem que a habilidade deles de nada adianta, e aí só resta eles clamar ao Senhor, e o Senhor vem e os livra. Isso é uma palavra de esperança para a minha vida e para a sua vida. Este exemplo que Deus está nos dando aqui, Deus está falando comigo e com você, que há momentos na nossa vida que parece que nós estamos no meio de uma tempestade. Há momentos na sua vida que parece que você está no meio de uma tempestade. E essas ondas, elas não cessam, elas sobem, descem. Você fica nesses altos e baixos. E diz ali que eles ficaram cambaleando como bêbados. Há situações que também tiram de nós aquele momento de reflexão, de tranquilidade, de pensamento calmo. Você fica desesperado em algumas situações na vida. E aí o texto diz que nesse momento muitos desfalecem, ou seja, desanimam. A alma começa a desanimar. Você começa a achar que não tem esperança. Talvez você está vivendo uma situação assim, ou já viveu alguma situação assim, que é uma tempestade na sua vida e parece que não vai cessar. Então você começa a desanimar, você começa a perder a esperança. E nesse momento, a semelhança daquilo que o texto coloca, nós também muitas vezes percebemos nesse momento que de nada adianta o nosso esforço, a nossa habilidade, ela não consegue contornar aquele problema. Assim como aqueles marinheiros, com toda a habilidade deles, eles não tinham como contornar aquele fenômeno da natureza. Assim também nós.
há situações na nossa vida que, por mais que nós tenhamos sabedoria, conhecimento, habilidades, né, por mais experiência que nós tenhamos, chega um momento na nossa vida, alguma situação que nós não sabemos o que fazer. Tudo aquilo que nós sabemos na vida, toda a nossa habilidade, nós percebemos que ela não consegue resolver a situação. Aí o que eles fizeram? Então, no meio dessa angústia, só restou a eles clamar ao Senhor. E o Senhor ouviu. Assim também é comigo e com você. Quando essas situações chegam na nossa vida, clamemos ao Senhor. Né? Porque essa mensagem que esse salmo traz a nós, que Deus livra das tribulações aqueles que clamam a Ele. Então, clame ao Senhor. Na hora que você estiver desanimando, na hora que você perceber que sua habilidade não dá mais, não desista. Clame ao Senhor. No meio da sua angústia, no meio da sua provação, no meio da sua dificuldade, clame ao Senhor. Ore ao Senhor, fale com o Senhor, chore diante de Deus, abra o seu coração diante de Deus, clame ao Senhor. E a resposta vai ser, como nós lemos aqui nesse salmo, que Deus ouviu e livrou eles da tribulação, assim Deus vai ouvir e vai nos livrar da tribulação. Então, nós vemos aqui que eles se alegraram, né? Daí se alegraram com a calmaria que aconteceu no mar. De repente ficou tudo calmo, né? Tudo calmo. E eles se alegraram com aquilo e eles chegaram ao porto desejado. Eles conseguiram terminar aquela viagem. Então aí o texto convida que demos graças ao Senhor que faz maravilhas com os filhos dos homens. Nós podemos estar vivendo hoje uma situação que parece essa tempestade, mas tem como a gente chegar no porto. Tem como a gente sair dessa tempestade, nesse alto mar, e chegarmos num porto e chegarmos num ambiente de calmaria. Então, nunca se esqueça, clame ao Senhor quando você estiver no meio da dificuldade, da provação, porque a promessa de Deus é que Ele vai nos livrar das tribulações. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Isso nos enche de esperança. Amém? Amanhã nós continuamos e amanhã é um novo dia de experiências novas com o Senhor. Até amanhã.